Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para a seguinte pergunta. Na verdade, são duas perguntas em uma só, porque um assunto puxa o outro. A mediunidade, ela pode ser desenvolvida nas pessoas, na gente? E o que é a glândula pineal tem a ver com a mediunidade, com essa história toda? Vamos lá para a resposta? Vamos lá. Para começar, se eu falasse para todos vocês que todos nós somos médios, a gente se assustaria, né? Calma, mas a gente tem que entender por quê. Então vamos lá? Vamos devagarzinho. Vamos começar pelo Livro dos Médiuns, no capítulo 14. Tá aqui, eu separei. Toda pessoa que se sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Capítulo 14 dos Médiuns, está no Livro dos Médiuns. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontram alguns rudimentos dela. Pode dizer, pois, que todo mundo é mais ou menos médium. O que é que ele quis dizer aqui? Que a gente está falando de um médium em seu estado ali primitivo, né? Influências de espírito, como em sonhos, como inspirações, como às vezes a gente imagina que viu um vulto, que escutou uma voz. Então, todos nós, pelo menos no sentido mínimo, no sentido restrito, somos médios, se a gente for interpretar dessa forma. Agora, se a gente for falar daqueles médiums ostensivos, aqueles realmente que escrevem obras, que escutam e reproduzem, videntes, ou seja, que tem todos esses fenômenos mediúnicos, não, aí a gente já tem que pensar de outra forma, tá? E como se dá? Como a gente consegue identificar se a gente vai ser um médium no sentido restrito ou no sentido amplo, né? Só pelas características físicas? Depende. Às vezes a gente consegue entender que a gente tem essa ligação, tem uma certa mediunidade, mas nega. Não, eu não estou vendo, não, eu não estou sentindo, não, e vai negando, e acaba que algo que poderia aflorar e desenvolver-se, acaba que a gente tolhe, entende? Por isso que muita gente, quando começa a se abrir para a espiritualidade, começa a frequentar casas espíritas, enfim, vai cuidando mais dessas questões, começam a perceber que tem essa sensibilidade e começa a desenvolver o que já tem. Então, eu acredito que a gente consegue desenvolver algo que já tem, educar, na verdade, porque no Livro dos Médiuns tem um capítulo que é o capítulo 17, que ele fala assim: formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade. Mas se você for estudar aqui, a gente vai estar vendo que na verdade, educar a mediunidade que já tem, e não eu vou criar. Então, depende das características físicas também, que até então eram desconhecidas. Mas a coisa foi evoluindo, a gente foi estudando, a tecnologia foi se informando, e a gente percebe que nesses médios, quem tem esse médio na questão mais forte, tem uma característica física específica, é algo físico. Só tanto que a gente puxar o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, tem lá as condições que dão essa força especial, isso é na introdução. As condições que dão essa força especial se prendem a causas, ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porque são encontrados médios de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, de resto, desenvolve-se pelo exercício. Isso foi a primeira vez que foi falado de mediunidade. O Livro dos Médiuns veio depois, né? E depois no Livro dos Médiuns, então, ele fala que todos nós somos médios, mesmo no sentido pequeno, entende? Então o Livro dos Espíritos era um pouco desconhecido, foi se evoluindo. O Livro dos Médiuns fala que agora a gente já, todos nós temos, mesmo que mínimo, né, pelas influências dos Espíritos. E no capítulo 20, que fala a influência moral do médium, no item 226, ele pergunta: o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Porque se pensava que o médium teria que ser uma pessoa com muita moral, muito exemplo para dar, uma pessoa muito boa, e não necessariamente, como a gente tinha visto. Existem médios que, de todas as idades, todos os sexos, ignorante, inteligente, bom, mal, com má índole, com boa índole, entende? Então, não, isso a gente viu que não depende. O que a gente vai ver lá na frente é que a moral do médium
com o tempo, se ele não se entrar num planejamento de vida, de se melhorar, de ter bons pensamentos, né, de ser íntegro, de ter uma boa moral, ele vai perdendo a mediunidade. Isso sim a gente sabe. Agora, que veio para cá com esse dom, porque tinha uma moral alta, isso a gente não pode associar, beleza? Bom, vamos para a resposta. Não, a faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo. Então a gente chega aqui a um ponto que tem coisa física envolvida aqui. E a gente vai estudar daqui a pouco, um pouquinho mais na frente, com as novas descobertas agora na atualidade, vamos entender que alguns médios têm uma característica física diferente de quem não é médio. Então a coisa vai evoluindo. Como tudo na vida, o conhecimento vai evoluindo, um livro depois do outro, anos e anos, meses, séculos e séculos depois, e a gente vai evoluindo o pensamento, até compreender melhor, né? Então, relaciona-se com o organismo. É independente do moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium, certo? Então, independe da moral. Agora, se ele não tiver uma boa moral, não tiver no caminho correto, ele vai perder a mediunidade. Isso aconteceu com vários que começaram com esse dom da mediunidade e acabaram perdendo, porque escolheram caminhos errados, caminhos de trapacear, charlatanismo, de mentir, de enganar, de usar em proveito próprio financeiro. Então foram perdendo a mediunidade. Isso a gente já conhece. Ok? E a glândula pineal nisso tudo? Então, com estudos mais recentes, descobriu-se que a glândula pineal, ela é através dela que existe essa conexão com o mundo espiritual. E que essa glândula, nos médios ostensivos, naqueles que realmente trabalham para isso, ela era diferente. Vamos explicar por quê. A glândula pineal, para a ciência, diferente do espiritismo, para a ciência ela tem uma função. Ela tem a função de estimular as outras glândulas, a hipófise, né, as gônadas, a tireoide. E quando ela estimula, e que essas glândulas já passam pela puberdade, o adolescente, a adolescente já viram adultos e tal, que não precisam mais, né, desenvolver, não precisa mais desse estímulo, desse desenvolvimento dessa glândula pineal, dessa força, desse início, a glândula pineal, ela cessa ali e para a função dela. Ou seja, ela serve apenas para estimular, né, gerar essas outras glândulas para que elas trabalhem. A ciência fala isso. E ela finaliza ali o processo dela e endurece. Ela endurece e ela já é pequena e fica bem pequena. E aí tem a impressão que acabou. Para o espiritismo é aí que começa o processo. O espiritismo já diz, não, além disso, agora que começa o processo espiritual da coisa. Essa glândula pineal, inclusive quando tem um médium vidente, né, que vê o médium se comunicando e tal, ele consegue perceber que essa glândula pineal ela se acende como uma lâmpada. Ou seja, é como se tivesse, naquele momento, o médium tivesse em transe ali e ela acendesse. Então, através dos estudos mais recentes, já conseguimos ver isso. E quando ela endurece, fica pequena, ela se cristaliza por dentro. Fica umas substâncias por dentro que foram pesquisar, estão começando a pesquisar essas substâncias cristalizadas, esses cristais, e perceberam que essa glândula, nos médios, é diferente dos não médios. Ou seja, então existe esse traço, essa característica dos médios ostensivos de ter essa glândula pineal diferente. E agora estão se estudando e vamos ver mais novas possibilidades, mais novos conceitos, mais a fundo desses cristais, dessa glândula. Vamos aguardar o processo, né? Como tudo na vida, vai sempre evoluindo. E se preparem, a gente vai descobrir cada vez mais coisas e mais coisas, porque Deus não criou nada para ficar estagnado. E a evolução, ela é passo a passo, à medida que a gente também vai evoluindo, para poder receber esses conhecimentos, né? Existem muitos conhecimentos que não poderiam ser dados para a gente anteriormente, que a gente não estava preparado para isso, tanto intelectualmente como moralmente. Então, hoje sim, já estamos avançando na área da espiritualidade, já vamos entendendo o porquê dessa comunicação, como se dá essa comunicação, porque certas pessoas conseguem, outras não. Então, o desenvolvimento para quem não tem a mediunidade ostensiva, eu defendo que não existe possibilidade. Tanto que nos centros espíritas se fala em educação da mediunidade e não desenvolvimento. Esse desenvolvimento que tem nos livros,
Na codificação a gente tem que entender como educação, tanto como Jorge Elahá também defende essa interpretação. Não se cria um médio, mas ele já tem e ele começa a aflorar isso e aí se educa. E não dá para desenvolver do nada, ok? Então, se a gente partir para o princípio, todos nós somos, mas no sentido sutil. Você perceber, você vai acordar com inspiração. Se você é compositor, você tem inspiração, né? Você acorda com alguma ideia nova, com algum novo ânimo, e isso são influências espirituais. Então, queira ou não, temos essa mediunidade, mas não no sentido que a gente está falando aqui, daquela mediunidade como o Chico Xavier, né? Como esses médios aí, todos que nós vemos que, graças a Deus, tomaram um bom caminho, se iluminaram e conseguem ter boas informações para a gente cada vez mais evoluir e evoluir. Então é nessa maneira que a gente tem que interpretar. Tá bom, minha gente? Muito obrigado. Até a próxima.